O ministro da Justiça, o Flávio Dino, sugeriu que militares torciam por um golpe. Foi uma fala bastante contida, bastante branda e tal, mas mesmo assim, já teve milico se doendo. E não é gente de baixa patente, não. Daí ali as aspas do Dino, né? A maioria do alto comando torcia, e friso esse verbo, para que o levante tivesse dado certo. Não significa participar e orientar. As forças estavam na torcida, mas não se engajaram. Vou pegar e fazer uma coisa aqui, colocar uma reportagem da Veja. Ali, né? A maioria do alto comando torcia por virada de mesa, diz Dino. É uma reportagem da semana passada, dia 8 de julho, que ali no texto a gente vê, ó. Olha como é que foi a fala do Dino. Convicto de que os atos de vandalismo do dia 8 de janeiro foram uma tentativa de golpe de Estado, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse à Veja, em depoimento, que marca os 6 meses do ataque à sede dos três poderes, que a maioria do alto comando do Exército torcia, ali, entre aspas, torcia, para o sucesso do que o quebra-quebra representava, ou, em suas palavras, uma virada de mesa. Daí ali as aspas do Dino, né? A maioria do alto comando torcia, e friso esse verbo, para que o levante tivesse dado certo. Não significa participar e orientar. As forças estavam na torcida, mas não se engajaram, que o Dino falou. É um pouco questionável isso. A gente tem, aí eu vou passar um pedaçozinho de um vídeo da revista Piauí que fala sobre os kids pretos. Operações especiais, conhecidos como Forças Especiais ou Kids Pretos, é a elite de combate do Exército. Seus membros são altamente treinados em ações de sabotagem e de incentivo à insurgência popular. E você vai buscar os dissidentes, as pessoas descontentes, né? Porque sempre tem. Você vai recrutar essas pessoas e vai instruí-las para que elas aprendam a ser combatentes. E aí você forma um pequeno exército com gente que não estava na conta para poder causar danos para o seu inimigo. A atuação dos Kids Pretos engloba ataques a pontos sensíveis da infraestrutura, como torres de transmissão elétrica, pontes e aeroportos. Vale tudo para atingir o objetivo. Qualquer missão, em qualquer lugar, a qualquer hora e de qualquer maneira. Esses são lemas cultuados pelo soldado das Forças Especiais do Brasil. O sonho de Bolsonaro sempre foi ser um Kid Preto. Ele fez a prova de ingresso 2 vezes e foi reprovado em ambas. Mesmo assim, permaneceu sempre próximo dos Forças Especiais. E quando chegou ao poder em Brasília, cercou-se de pelo menos 26 Kids Pretos. Após a derrota nas eleições, os Kids Pretos não deixaram Bolsonaro na mão. Entre dezembro e janeiro de 2022, Brasília foi palco de 2 eventos de natureza golpista, todos protagonizados por civis bolsonaristas acampados em frente ao quartel-general da capital, e todos com digitais de Kids Pretos. Daí o vídeo continua, eu recomendo que vejam lá no canal da revista Piauí, ali fala de 2 eventos, está se referindo aquelas movimentações que tiveram no dia 12 de dezembro, lá o dia da diplomação do Lula e, obviamente, o 8 de janeiro. Mas, enfim, é uma fala, como eu disse, bastante contida do Dino, dizendo, não, eles só torciam, não se envolveram não, só torciam. Tem evidências ao contrário. Mas a questão é que, mesmo assim, mesmo sendo uma fala tão branda, tão contida, o alto oficialato do Exército se doeu. Daí eu vou trazer aqui uma reação do general Fernando José Santana Soares e Silva, que saiu hoje dia 14 do 7, na coluna da Bela Megali, lá no Globo. Então, a resposta do chefe de Estado-Maior do Exército, a Flávio Dino, sobre 8 de janeiro. Daí só ali o trechinho. O alto comando do Exército nunca quis intervenção militar, nem antes, nem durante e nem depois das eleições e da posse do presidente Lula, disse o general à coluna ao ser questionado sobre a frase de Dino. Daí ele continua, ele fala também não, que eles estão enfrentando a politização dentro das Forças Armadas e blá, blá, blá. Mas, enfim, o ponto é incrível o quão frágeis esses caras são. Uma fala tão branda e os caras já se doeram, já foram lá nos jornalões se fazerem ouvidos. Olha, quando a gente discutia
qual era a possibilidade de fechamento democrático no Brasil. Eu lembro de uma conversa que eu tive num chopp com o Marcos Nobre sobre isso. E ele sempre dizia o seguinte: olha, a chance é um golpe à boliviana. O que é um golpe à boliviana? É você ter um crescimento da instabilidade, violência política contra políticos, isso sem ter uma origem dada pelos milicos em si, mas pela base social do bolsonarismo. E de lá, desse início dessa instabilidade, possivelmente com motim policial e por aí vai, os militares nada faziam. Sua atuação era nada fazer, até o momento que o Evo não quis sair, né? Se recusou a sair do país. Mas no momento os militares disseram: então, a gente não tem mais como garantir a sua permanência no país. A gente não tem mais como garantir a sua segurança. E aí ele saiu, e aí você teve o golpe parlamentar, e aí fechou esses dois momentos. O que, na verdade, é um golpe de Estado, feito sim pelo Exército, feito sim pelas Forças Armadas, só que com a possibilidade do que em inglês se chama de plausible deniability, ou seja, a negação plausível, você poder dizer que não estava fazendo aquilo que você está fazendo. Eu acho que a sensação em relação a essa tentativa do 8 de janeiro, e principalmente, na verdade, o ponto é que possivelmente os militares queriam que isso tivesse acontecido no mês anterior, ou seja, ainda sob o governo Bolsonaro. Você tem um aumento da instabilidade típica dos quides pretos e por aí vai. Não é novidade, né, gente? A gente tá a guerra ideológica há 200 e poucos anos, né? Há 200 e poucos anos você tem, desde a Revolução Francesa, hoje marcando aí o dia da tomada da Bastilha, a guerra ideológica. Você tem dois passos, as sociedades se dividem quando uma guerra começa. E aí se aproveitar melhor dessa divisão é o princípio dos quides pretos. E daí que acontece em todos os países, em todas as guerras e tudo mais. Dito isso, essa irritação das Forças Armadas é porque, e é uma fala muito clara do Mourão, né, dizendo: olha, a gente ficou muito mal depois da redemocratização, a gente ficou muito desmoralizado, e a gente tinha um medo muito grande, porque em outros países, em especial a Argentina, que é o segundo maior país do continente sul-americano, você teve julgamento de generais, você teve general morrendo na privada da cela, enquanto aqui você teve uma anistia bilateral, o que na verdade é uma semi-anistia, o que na verdade é uma semi-redemocratização. Você teve uma parte da sociedade brasileira que continuou extremamente autoritária, você tem mais desaparecidos hoje do que você tinha na época da ditadura, e por aí vai. A gente não conseguiu acabar com um grande entulho ditatorial que foi esse aparelho de repressão ao próprio povo, que nossa polícia militar, nosso exército, nossa BIM e por aí vai. Aí, o grande medo, e aí a fala do Mourão é muito boa, que é quando ele vira e diz: se der merda, na verdade, essa já não é do Mourão, né? Se der merda, vai cair no nosso colo. Esse medo, ele continua ali. A culpa será das Forças Armadas. A culpa será das Forças Armadas. Esse medo continua aí. Então, a imagem de que o Exército está ligado ao 8 de janeiro, a imagem de que tentou um golpe por aí vai, apesar de ser óbvio que tentou, apesar de ser óbvio que queriam que essa estabilidade fosse para chegar como salvador da pátria. Ou seja, não é o Exército tentou um golpe, o governo Bolsonaro tentou um golpe, o bolsonarismo tentou um golpe, no sentido de ele botou os tanques na rua. Essa frase que eles falam muito: um bando de velhinho, como é que isso é um golpe? O que eles queriam é que fosse uma estabilidade social grande o suficiente para o Exército poder dizer: estou pacificando o país. E era isso que as Forças Armadas queriam. Essa instabilidade, esse caos político, essa violência, para depois eles poderem dizer: estou pacificando o país. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Chegar isso à conta deles é o que eles não querem. Então, por isso que eles estão super chateados com essa situação e por aí vai. E é bom estarem chateados. O que a gente tem que brincar é de
parar de ter medo de milico e passar a botar medo em milico. A gente tem que lembrar a eles que essa chateação é justa. A gente tem que lembrar a eles que a gente devia estar mais chateado com o fato do Exército Brasileiro, ser uma das poucas instituições onde a austeridade nunca passa. Tá todo mundo na crise, todo mundo tem que cortar, tem que aumentar imposto, não sei o quê, tem que cortar dinheiro de não sei o quê, tem que cortar a universidade, tem que cortar saúde, tem que ter arcabouço fiscal, porque não tem dinheiro, não sei o que lá. Mas tem general recebendo cento e tantos milhares de reais por mês, recebendo R$ 1 milhão por ano. Tem. Os números são esses. E, inclusive, é muito curioso, né? Porque uma das imagens do 8 de janeiro foi quando os milicos não quiseram entrar no golpe, quiseram que a estabilidade fizesse com que eles entrassem no golpe como salvador na pátria, e não como gente que estava agindo pelo golpe. Quando isso aconteceu, a única pessoa do exército preso foi um cara que disse: general é filho da puta. Me desculpe meu linguajar, porque eu sou carioca, então... O seu linguajar está muito longe de ser o que o cara falou, né? Quando que aquele cara xingou. Eu tô 52 minutos sem falar um palavrão, o carioca fica com coceira. Mas o cara cantou isso. Então, no final das contas, é essa cisma, essa cunha que se abre entre os altos generalato, os militares de alta patente e o apoiador do bolsonarismo, quando isso acontece, já é uma quebra nessa hegemonia ideológica das Forças Armadas. Se a gente continuar atacando, quando eles vão perdendo a base, se a esquerda, os democratas, os liberais que mereçam esse nome, não os liberais de economia que flertam com o fascismo sempre que podem, se as pessoas continuarem atacando, nunca se esteve tão perto de uma reforma real das Forças Armadas brasileiras. Porque o que aconteceu com o governo Bolsonaro foi que ele caiu de podre. As Forças Armadas caíram de podre. Não é pouca coisa ser o primeiro governo que não foi reeleito na história da redemocratização brasileira, apesar de ter sido o governo que mais utilizou a máquina para tentar se reeleger. Não é pouca coisa. É um sinal de falência ideológica do projeto das Forças Armadas. Se atacar, uma hora cai. E essa irritaçãozinha com a frase do Dino é exatamente eles dizendo: Galvão, sentiu. Então, assim, que bom que estão sentindo, que bom que eles estão com medo. Agora vamos o passo seguinte para o medo. Vamos discutir pensão de filha, vamos discutir valor de salário, vamos discutir previdência de milico e vamos discutir crime. Vamos discutir tentativa de golpe, vamos discutir crime da pandemia, vamos prender Pazuello por ter sido um genocida e por aí vai. A gente não pode pedir pouco. Uma hora vai ter que ter um acordo, mas por enquanto a gente só está pedindo. Então vamos pedir tudo. Justo. Né? Vamos forçar o máximo que puder para daí negociar, porque se já começar com pouco, aí já era. É uma coisa que eu sempre digo sobre um governo de conciliação, né? Se você pede 2 e você quer 1, vai ser sempre uma divisão para baixo, vai ser sempre um corte. Você tem que pedir muito para conseguir chegar no valor médio.